Tá só carregando aqui. Não, tá tranquila, né, Gisa? Tá, então, já foi então o que aqui? A visão do monolítico com thread, a visão da quebra com microserviço, só que a gente também tem que considerar o seguinte, se eu não tiver o código, né, e isso eu não lembro, eu acho que ninguém considerou essa possibilidade. Eu não tenho código aqui, eu só tenho binário. E aí eu ponho esse binário para rodar lá, né? Eu ponho esse serviço para rodar, e aí eu fico monitorando lá o processamento dele. Então, olha o processamento e olha a memória. E eu vejo que tem vários picos, né? Tipo, eu vejo que tem vários picos, ou por hora, ou por utilização, ou por alguma promoção que eu coloquei. Enfim, ele tem algum pico, tá? Só que eu tenho o binário só, eu não tenho o código. Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Engenharia reversa. Ou seja, eu imagino o que ele está fazendo na listagem e por que ela está lenta. Eu imagino o que ele está fazendo lá no carrinho de compra e por que ele pode estar lento. Eu imagino como está sendo feita a parte de gerenciamento. Tá? Eu vou tentando descobrir como isso acontece. Tá? E aí, descobrindo isso aqui, eu posso implementar usando thread, usando microserviço, tá? Usando boas práticas. Alguém falou agora nas apresentações de boas práticas, né? Tipo, a gente está tão viciado em framework, porque ele dá quase tudo pronto, que às vezes a gente está colocando um monte de sobrecarga no nosso software que é desnecessário, né? Tanto sobrecarga na aplicação em si, né? Tanto do lado servidor como do lado cliente, como sobrecarga de banco, né? Esses bancos que você faz o MER dele lá, e do MER ele já cria o ER para o banco, né? Já exporta o ER para o banco. Então, a gente usa daí essas boas práticas para corrigir essa aplicação, né? E aí alguém vai falar assim, pô, boas práticas é um negócio lá da engenharia de software, né? E aqui em sistemas distribuídos, a gente tem que pensar que os nossos problemas, eles estão embasados em sistemas operacionais, gerência de memória, gerência de processamento, disco. E para esse problema específico, a gente nem considerou rede, tá? Se a gente coloca rede, a gente tem mais uma série de outros problemas, tá bom? A gente tem que pensar em engenharia de software, parte de engenharia reversa, por exemplo, é um banco de dados. Se vocês pegarem sistemas legados, e nem é tão difícil de achar isso, tá? Qualquer concessionária de automóvel que você for, você acha um sistema legado rodando, tá? Qualquer banco físico, você acha o sistema legado rodando, tá? Então, não está tão distante assim do que a gente vive, tá? O que acontece? Esses bancos antigos, eles não tinham gatilhos, eles não tinham linguagem procedural, eles não tinham indexação de chave primária, chave secundária e tudo mais. Ou seja, o que é o banco de dados de um sistema legado, né? Um sistema em Clipper, por exemplo? O que é esse banco de dados? Cara, é uma tabelona gigante com vários registros ali dentro. É isso. Tá? Então, você tem uma tabela gigante com vários registros. Essa tabela grande com vários registros, ela pode corromper muito fácil, porque está em memória e não tem nenhum mecanismo de rollback, por exemplo, para você conseguir recuperar. Você não tem nenhum tipo de concorrência, porque o SGBD dele não trata isso, não é da época, tá? Então, essas questões de banco, elas também são muito importantes quando a gente fala nesse domínio aqui de sistema monolítico, tá? O banco, pode ser que no final das contas, o processo como um todo, a orquestração dele, né, o desenvolvimento, ele tá ok. Só que ele fica lento, e alguém falou isso em algum momento, ele fica lento por causa do banco. Porque o banco está fazendo consulta desnecessária e está tendo retorno desnecessário.
Porque o banco está muito grande, não está indexado, e aí o tempo de consulta está muito alto. Então, o cara, para consultar alguma coisa lá, ele está demorando muito, mais do que o esperado, tá? E como que a gente chega nesse arcabouço de várias coisas, né? A gente usa, tá, o que vocês estão estudando para daqui, se tudo der certo, né, para daqui 2 anos, vocês conseguirem o título de vocês de mestre, que é o quê? Resolver problema, tá? Então, quando a gente está fazendo o nosso mestrado, a gente tem que resolver problema. Tá? Essa é a nossa função. A gente aprende a resolver problema, tá? E como que a gente aprende a resolver esses problemas? Pesquisando. Então, a gente pesquisa. Então, nesse caso aqui, especificamente, do problema 1, qual a pesquisa mais fundamental para a gente? Como que são as rotinas do sistema operacional? Então, o que está sendo consumido em ordem de memória, o que está consumido em ordem de processamento e o que está sendo consumido em ordem de disco e um quarto que engloba os 3, banco de dados, tá? E aí a gente olha esses processos, identifica esses processos e busca nas formas de resolução, né, de problema, como fazer essa solução. Muitos colocaram thread e tal, né? E eu não vi ninguém falando, por exemplo, de subprocesso. Eu acho que nenhum dos trabalhos colocados lá falou de subprocesso. Subprocesso, ele está na mesma linha de processo, né? Claro, porque é um subprocesso. Só que aí, ao invés de você usar sempre o mesmo processo, você cria um novo. Aí alguém vai falar assim, pô, mas isso fica lento, né? Se você pensar que a thread está fazendo mais ou menos a mesma coisa, talvez não fique tão lento. E aí a gente vai precisar olhar o quê? O domínio do que a gente está trabalhando para poder ajustar. Vou usar thread? Vou usar subprocesso? Vou usar microserviço? O que que eu vou usar para resolver o meu problema e o porquê que eu estou usando? Por exemplo, se o problema 1, se todo ele, né, se todo esse problema, se todo esse problema fosse ocasionado por causa do banco de dados, e só por causa do banco de dados, implementação com thread, implementação com microserviço não resolveria o nosso problema. Fazer o aumento de processador e o aumento de RAM também não resolveria o nosso problema de forma pontual. Quem resolveria nesse caso, quem poderia auxiliar em alguma coisa, seria o SSD. Tá? Mas a memória e o processador, eles não resolveriam o nosso problema. Então, o que aconteceria no final das contas? A gente gastaria tempo, porque a gente não identificou que era o banco, tá? Gasta tempo como? Reimplementando, pegando o código lá, mudando as questões relacionadas à thread e mudando questões relacionadas ao serviço. Aí você muda tudo, põe no ambiente de produção e continua lento. Você fala, pô, mas eu mudei tudo e continua lento. Você vai lá e investe no processador, memória, SSD, placa-mãe, enfim, né? Põe lá uma outra infraestrutura e não resolve. Por que que não resolve? Porque o problema não é no hardware, o problema é no software. O software não está legal. E aí você volta de novo e você fica batendo. Você fala, pô, mas eu olhei a infraestrutura, não é. Eu já implementei com o negócio mais moderno que tem, que é o microserviço aqui, Kubernetes, e não resolve. Aí você para um pouco, analisa melhor e fala assim, putz, o problema está no banco. Olha só, se eu mudasse o banco, por exemplo, para um PostgreSQL num sistema estendido a 4, resolveria meu problema. Tá? Então, a gente precisa, tá, nesse ponto que a gente está, de olhar as coisas com senso crítico e pesquisar a respeito. Olhar e falar, cara, o que pode estar acontecendo? E aí, baseado nessa pesquisa, a gente propõe uma solução. Tranquilo? Tá claro para todo mundo? Tranquilo, né, pessoal? Jóia. Legal. Então, acho que aqui a gente passa o problema 1, vamos para o problema 2 agora. Pessoal, quem fez o problema 2 e quer falar a respeito?
Problema 2. Ninguém fez problema 2? Professor, eu posso fazer a apresentação? Claro que pode. Na verdade, eu não tinha feito uma apresentação, mas aí, como os Não pode colegas só falar, fizeram, não tem problema não. eu fiz uma apresentação rapidinha aqui. Pode colocar a sua apresentação se tiver aí, não tem problema não. Vocês estão vendo a tela? Ainda não carregou. Thalita, você levantou a mão? Agora sim. Levantei não. Foi sem querer? Não sei, tinha uma mão levantada aqui. Ah, tá, do Tom. Fui eu. Deixa eu baixar aqui. Manda bala. Vocês estão vendo a tela aqui? Sim. PDF. Sim. Eu, na verdade, eu imaginei uma situação no processamento de imagem baseado num sistema de ECM, né, que é um Enterprise Content Management, que ele seria o GED, que foi o precursor, né, e depois veio esse sistema que ele faz todo o processamento de imagem, não só de imagem, né, documentos, gestão de documentos, né. Uhum. Baseado na parte de virtualização, eu pensei num sistema de alta disponibilidade, né, com geolocalização de servidores. Então, nessa imagem embaixo aqui, eu teria os servidores geolocalizados em áreas distintas, né? Então, se caso uma rota falhe, eu tenho esse servidor, esse sistema disponível em uma outra localidade, né? E com escalonamento e performance. O escalonamento horizontal, né, o scale out in, que seria a inclusão de mais servidores, no caso, tanto pela geolocalização, ou eu posso ter na mesma localização uma redundância de servidores, né? E caso eu tenha uma falha no servidor A, o servidor B assumiria, e daí teria todo esse gerenciamento. E pensei também no escalonamento vertical, scale up down, que seria a inclusão de recursos, né? Memória, processador e discos, né? Para que com isso a gente consegue o sistema crescendo com a utilização, a gente vai implementando mais recursos, né? E com isso ele ficaria mais otimizado no funcionamento. Seria essa a ideia que eu vislumbrei, né? Legal, Thomas. Obrigado. Eu não anotei aqui. Deixa eu só retomar aqui qual que é a tudo isso. Então, sistema de processamento de imagem. Então, precisa desenvolver um sistema de processamento de imagem que seja online, possa ser escalável de forma vertical e horizontal e que atenda os clientes de forma mais rápida possível. Nota que aqui a solução tem cliente-servidor, mas podem escalar, tá? E aí, o que o Thomas colocou ali? Ele colocou o seguinte, ele falou assim, ó, eu posso usar a parte de gel da coisa, né? Então, eu espalho esse cara de forma geográfica e eu permito que aqui seja adicionado, ou seja, tenho escalabilidade horizontal aqui, e eu permito também aumentar esses recursos aqui de forma vertical. É isso, né, Thomas? Isso, professor. Isso, exatamente. Né? Legal. Pessoal, quem mais fez esse problema 2? Opa! Pode começar aí. Ô, João, fica à vontade. Eu acho que o amigo ele falou primeiro. Quem? Eu não vi, desculpa. Eu. Jesus, manda bala. É o seguinte, eu dividi o problema em duas partes, né? A primeira parte da solução seria da parte de engenharia de software e a segunda parte é a parte de infraestrutura. Na parte de engenharia de software, eu idealizei um sistema que utilizaria uma plataforma Java, utilizando servlets, para o front-end, né, da aplicação, com arquitetura de desenvolvimento padrão do MVC. Aí, como back-end, seria utilizado uma plataforma de Node, com a interface com banco de dados não relacional, no caso, um MongoDB, para otimizar a comunicação e o acesso ao banco de dados.
A comunicação entre o Java, o front-end e o Node deveria ocorrer via socket. Cada operação no banco de dados a ser efetuada pelo Node deveria ser feita utilizando o multithread. A requisição chegaria e cada requisição ele dispararia uma thread para poder fazer os acessos no banco não relacional. A memória deveria ser seria pré-alocada, né, para o sistema, para ele haver uma provisão da utilização dos serviços no servidor, nas máquinas virtuais, pela plataforma front-end para o carregamento da aplicação e também no processamento das imagens no servidor com a utilização de multithread, para responder às solicitações dos clientes, otimizando os recursos de processamento por meio do paralelismo. Então, ele receberia as solicitações e cada solicitação de cliente geraria uma thread que encaminharia para o Node e assim ele faria também uma thread para a conexão do banco. Na parte de infraestrutura, seria utilizado 2 servidores, né, de front-end, com no mínimo 2 processadores de forma independente e com recurso de round robin habilitado no DNS, o balanceamento de carga. Seriam utilizados também 2 servidores de back-end para receber essa solicitação de servidores de front-end com as mesmas características e que deveriam utilizar os mesmos recursos de DNS para balanceamento de carga e autodisponibilidade. A infraestrutura requer a implantação de 2 servidores de banco de dados não relacional com a replicação habilitada entre os 2 servidores e que possuam um alias de IP para poder responder à solicitação dos servidores. E assim ele fazer o balanceamento de carga, né, entre esses 2 servidores de banco, provendo alta disponibilidade, tanto a nível de aplicação front-end, back-end e no nível do servidor de banco de dados. Então, seriam também utilizados 2 servidores DNS e 2 servidores DHCP para distribuição de endereço. Um servidor e mais um servidor de storage de discos SSD com RAID 6 para que ele possa responder com alta performance e o hardware para o hardware de toda a infraestrutura, né, no caso. Então, todos os servidores deverão utilizar disco rígido, SSD, os servidores físicos, no caso, seriam 3 servidores, um servidor de storage e 2 servidores físicos. Certo. E sobre eles utilizaria uma máquina, o VMware, né, em cada servidor físico, que vai abrigar as máquinas virtuais. Ô, Jason, só para eu mosquei numa aqui. Então, cada back-end vai ter disco, e aí esse disco armazena informação local, Você tem um pool de disco. Na verdade, cada servidor ele vai ter o disco local, SSD também, apenas para abrigar o hypervisor, que é o VMware. Tá. Os VMwares, eles vão conectar ao storage diretamente. Tá, entendi. Para ser o disco das máquinas virtuais, né? Beleza. Seria uma conexão via fibra entre os servidores físicos com as máquinas, com o banco, com o storage. Certo. Tranquilo. Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu terminar onde eu estava. Sim, aí todos os servidores deverão utilizar disco rígido SSD para o hypervisor, né? Para redução de I/O, tanto de rede quanto de disponibilidade de recursos entre as máquinas virtuais, que quem trata isso seria o VMware. Tá, beleza. E também, pronto, seria basicamente isso o ambiente. Tá, então, só para eu reforçar aqui. Então, parte de engenharia de software com base Java, né? Isso. Toda base Java, beleza. No front-end, no back-end, Node também, né? O Node tá pezinho ali, né? Não foge muito. Socket para comunicação... Front para o back. Front com back, beleza.
E aí a infraestrutura, 2 servidores com balanceamento de carga, baseado em DNS, certo? Isso. A parte de storage para as imagens de máquina virtual, o armazenamento local para o virtualizador e o pool de banco de dados ligando os 2 front-end. É isso? Ligando os 2 back-end. Back-end. O banco vai para os backs. Então, o front faz a requisição para o back e o back faz o acesso ao banco de dados. Certo. Que seria virtualizado, né? Tá. Legal. Só isso? Fechou? Fechou. Show de bola. Obrigado, Jason. Próximo. Opa. Eu vou só fazer uma pequena apresentaçãozinha aqui. Pode fazer, não tem problema. Beleza. Essa parte de arquitetura desse sistema a gente fez em 2 partes, praticamente. Então, uma parte eu vou apresentar e outra parte o outro membro do grupo vai apresentar. Uhum. Então, beleza. Para arquitetar, a gente pegou o tópico 2 e um pouquinho do tópico 3 também. Eu vou falar principalmente da parte de infraestrutura. Bom, basicamente, a gente separou em 3 camadas esse problema. A primeira, a parte física, ela acaba atuando na parte de switches, storages e blades, que qualquer empresa vai ter, então ela acaba sendo transparente para o sistema como um todo. Em cima disso, a gente preparou 3 servidores, que seriam de aplicação, e um servidor de NFS, que seria um servidor de arquivo, que estaria hospedando todos os arquivos compartilhados por esses servidores. Esses servidores seriam todos com CentOS 7, mas a princípio poderia ser qualquer coisa da família Unix, e hospedariam um cluster de Kubernetes. Eles teriam uma rede básica, né, uma rede /24, só para acomodar uma rede de servidores, que a empresa poderia ter várias outras para cuidar da parte de segurança. E em cima disso, a gente tem a camada de containers, que, como eu falei, a gente usou Kubernetes. Essa camada de containers iria hospedar uma aplicação que usaria a arquitetura de microserviços, e além dos microserviços, uns serviços acessórios, como um banco de dados, que a gente optou por um Mongo, um sistema de fila e um sistema de storage. Esse sistema de storage, a gente usaria um S3, principalmente para abstrair essa parte de storage da rede, né, da infraestrutura e passar tudo para código. O que mais posso falar aqui? Uma coisa muito interessante são as redes diferentes. A gente tem uma rede para os servidores, e /24, né, e uma rede bem estendida, o cluster do Kubernetes, uma rede /32. Essa rede é válida só internamente aqui do nosso cluster Kubernetes, onde cada aplicação ela poderia ter mais de uma réplica, né, cada uma dessas APIs, e poderiam também ser escaladas verticalmente, aumentando recursos. A gente optou por essa forma porque o problema ele pede que o sistema seja arquitetado de forma que ele possa ser estendido verticalmente e horizontalmente. Dessa forma, a gente pode tanto trabalhar só do método lógico, né, aumentando recursos de uma API de forma lógica, usando Kubernetes, ou aumentando o número de réplicas, ou mesmo aumentando o número de servidores mesmo. A gente poderia começar com 3 e conforme o projeto aumente, a gente poderia aumentar mais servidores ainda. Um ponto que é importante que a gente tratou também é que a gente fez os processadores de imagens de forma desacoplada do fluxo interno da aplicação. Então, o que acontece? Um usuário pode usar a aplicação, enquanto isso os processadores de modo independente, estando completamente desacoplados do sistema em si, processam essas imagens. Aí eu vou passar agora para o outro membro do grupo falar, para ele explicar melhor como que a aplicação em si vai funcionar. Vou encerrar um pouquinho aqui. Beleza, boa noite pessoal, meu nome é Wagner, eu vou compartilhar aqui a tela, só um pouquinho. Aqui. Beleza, vocês conseguem ver minha tela? Uhum. Aqui é só explicando um pouquinho mais adentro, né? O João, como ele falou, ele explicou um pouquinho mais a parte dos servidores. Aqui é mais um comportamento da aplicação, o comportamento do sistema, né? A gente vai ter o cliente, que é o próprio usuário. Aqui a gente colocou o Kubernetes, que é ele que vai fazer a orquestração de todos esses servidores, né? De todos esses serviços. E separamos em algumas APIs para facilitar esse dinamismo e essa velocidade que a gente precisava de funcionamento do sistema.
Então, basicamente, a gente tem uma API de autenticação, que ela vai consumir o MongoDB, certo? Que é ela que vai liberar o acesso para as demais APIs que a gente vai ter nesse ecossistema. A gente tem uma API de envio de imagem, que ela vai ter um funcionamento crucial, né? Porque ela vai salvar essa imagem naquele bucket do S3 que a gente havia comentado. Vai salvar o registro no MongoDB, que é onde a gente vai conseguir um identificador único. E também vai inserir em um tópico de uma fila de um Kafka, por exemplo, ou de um RabbitMQ, qualquer um desses serviços de mensageria para desacoplar e a gente ter um retorno para o usuário mais rápido. Então o usuário envia para essa API e ele vai enviar para essa fila. Então a gente já tem um retorno para o usuário dizendo alguma coisa do tipo da sua imagem já está sendo processada e para aguardar finalizar esse processo, né? Aí aqui a gente tem esse cluster de processadores. Esses caras aqui, eles vão consumir o MongoDB, eles vão consumir primeiramente a fila, né? Eles vão pegar por ordem de chegada dessa API de envio, e vão pegar esse ID desses caras e buscar no Mongo e buscar no Bucket, para eles poderem fazer essa análise. E depois esses mesmos processadores, depois desse processamento feito, eles vão atualizar esse registro no Mongo e retirar esse cara da fila, né? Que já é o comportamento padrão de uma fila. Feito isso, o cliente ele pode acessar essa nossa outra API, que é a API de recuperação, que ela basicamente vai recuperar a imagem e vai recuperar o registro que foi processado por esses caras que são os clusters. Então, basicamente, esse é o funcionamento, né, das APIs e dos serviços que a gente tem dentro desse sistema de processamento de imagens. Eu volto para o João agora para ele finalizar com um fluxo de erro que a gente propôs. Bacana, obrigado, Wagner. Só apresentar aqui novamente. Bom, como a gente optou por uma... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Como a gente optou por uma arquitetura de microserviços, é esperado que a gente tenha muitas falhas nessas comunicações. A gente só não está vendo a apresentação, João. Ah, não tá? Pera aí. Não. Agora sim. Ah, eu tenho que estar na tela, entendi. Então, voltando ao que eu estava falando, num ambiente de microserviços é sempre esperado que a gente vai encontrar erros. Então, para tentar diminuir isso e ajudar a percepção do usuário, nós arquitetamos algumas formas de, já no próprio fluxo da aplicação, diminuir esses erros. Então, como que seria esse processo? Bom, o processador ele teria um loop infinito que, de tempos em tempos, começaria a observar a fila. Ele não encontrando mensagem nenhuma, ele simplesmente reiniciaria o processo, depois de um tempo de espera, para não ficar gastando recurso à toa. Beleza. Uma vez ele encontrando mensagem, primeiro ele verifica se essa mensagem não está em processamento. Se ela não tiver em processamento, ele já pega a imagem e começa a processar. Porém, se ela tiver em processamento e ele observar que esse processamento já está durando muito tempo, ele pode pegar essa imagem para ele. Por quê? Pode ser que um dos processadores, no meio do processo, por um motivo que o servidor que ele estava no momento desligou, ou ele teve um erro fatal e caiu, ele parou de processar e nem tirou da fila, nem avisou que parou de processar. Então, nesse momento, depois de um timeout de processamento que a gente podia ajustar conforme o uso da aplicação, ele passaria a processar. Terminado isso, ele verificaria se o processamento deu um êxito. Se sim, simplesmente remover da fila, atualizar os registros do banco e pronto. Caso tenha dado um erro nesse processamento, primeiramente ele teria que verificar se já aconteceram mais erros, e se não, repetir. Se já aconteceram muitos erros, esse número também poderia ser editável, ele poderia simplesmente remover da fila e deixar no banco avisado que essa imagem não pôde ser processada. Com isso, a gente evitaria, por exemplo, que se essa aplicação estivesse na nuvem, um processamento em loop acabasse causando muito gasto de dinheiro, né? Fora isso, a gente também desenvolveu algumas questões de boas práticas que a gente poderia tratar. E as três principais, basicamente, são adicionar limite de recursos em todas as APIs, né? Todas elas deveriam ter recursos limitados no Kubernetes, né? E isso ser alterado manualmente. Eu acho que até alguém comentou do VPA, né?
Aqui nós preferimos usar o HPA, que em vez de automaticamente aumentar recurso, ele simplesmente aumenta a réplica. As configurações das APIs dos bancos em si devem ser feitas através de recursos acopláveis. Geralmente isso a gente faz com variável de ambiente ou um arquivo de configuração. Isso é principalmente para ajudar na hora de configurar um ambiente de produção e homologação, a gente puder usar praticamente um código igual, mudando só os acoplamentos de banco, de APIs. Uma parte também muito importante quando a gente trata com containers é que eles iniciem e finalizem de forma bem rápida. Assim, por exemplo, se o nosso núcleo de cluster de processamentos ele não está dando conta, a gente consegue adicionar mais um ou dois bem rápido, assim, e o usuário que às vezes estava esperando alguma coisa que podia ter sido rápido, não tem que esperar muito. E por fim, um teste de saúde em cada uma dessas APIs, que é muito comum de API travar e ter que esperar um administrador de rede lá e reiniciar ela. Com um teste de saúde já padrão, e o Kubernetes já oferece isso por padrão para a gente, você simplesmente define lá um endpoint que a API faz um teste simples, nem que seja só se ela está respondendo, e caso ela pare de responder, o próprio Kubernetes vai lá e reinicia ela. Então isso aí já faz a gente ter bem menos tempo de parada, né? Um downtime bem menor. Acredito que foi mais ou menos isso que a gente pensou. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, é só falar. Tranquilo, João. Obrigado. Wagner também, obrigado. Pessoal, mais alguém do programa 2? Para a gente fechar ele aqui. Professor, na escuta? Ô, Wagner. O meu xará falou agora há pouco, mas eu já sou do... São 3 Wagner. É o xará com Wagner com V. Sim. E na verdade eu sou do grupo, né, do Sidney, que apresentou no início, não só para a ideia que o colega apresentou, né, aquele de mensageria, fila, RabbitMQ, só para, tipo assim, quando tiver ali, às vezes, uma finalização de uma demanda que o usuário mandou, né, o uso de push notifications, né, para avisar lá no front. Eu não sei se cortou aqui, se eu ouvi, mas era só esse adendo mesmo. Eu pensei de última hora, tá? Não foi nada... Não, tranquilo, não tem problema. Aqui é só para a gente exercitar a cabeça mesmo, tá? Pessoal, mais alguém então no programa 2? Então, vamos lá. Ó, qual que é a diferença, né, desse problema aqui para o primeiro problema? Bom, a diferença aqui é que a gente está livre para usar rede. Então, o Jason, por exemplo, falou assim, não, vamos colocar lá 2 front-ends, porque eu já estou pensando aqui em gargalo de front-end, tá? Eu já estou pensando nisso. Vamos colocar lá mais alguns back-ends aqui, porque eu quero que isso processe rápido, né? A Thalita falou de colocar mais servidor para fazer controle de banda, né? Então, eu posso tanto aumentar front-end, como eu posso aumentar back-end. Aí isso não tem nenhum limitador, né? Não tem ninguém que vai limitar isso, porque não tinha nenhuma barreira para isso, né? Então, a gente poderia usar qualquer possibilidade. Então, o Geisa falou assim, não, vamos usar isso aqui. E beleza. O primeiro colega que apresentou, que eu já esqueci o nome, eu tenho problema sério com isso, ele falou assim, ó, eu vou usar o conceito de geolocalização para fazer o quê? Se o meu usuário está aqui, não faz sentido ele acessar o serviço aqui, tá? Sendo que eu estou pensando em algo rápido. Por que não faz sentido? Porque por mais que aqui seja rápido, aqui fica lento. Por que fica lento? Primeiro, porque eu preciso jogar para lá carga e eu preciso receber daqui para cá carga. Então, se eu tenho payload e a rede está no meio e eu estou querendo que seja rápido, uma boa estratégia é usar geolocalização para fazer o quê? Para fazer com que esse cara aqui, ele solicite aqui ou aqui, de acordo com o serviço mais próximo, tá? E aqui entram várias questões. Por exemplo, o mais próximo é o mais rápido?
né? Então, eu preciso me preocupar com isso. E aí vem o segundo ponto, que é o quê? Escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. Escalabilidade horizontal, ela é fácil de fazer. Por que ela é fácil de fazer? Eu tenho duas máquinas lá já em execução. Aí o que eu faço? Eu configuro uma terceira máquina, né? Eu coloco os serviços necessários, configuro o IP dela lá, configuro um nome, que pode ser um CNAME, tá? Não tem problema. E aí eu faço com que essa máquina seja integrada a esse pool aqui. Beleza, resolvi meu problema. Se eu estiver pensando em escalabilidade vertical, se esses caras aqui não forem virtualizados, tá? Se eles não forem virtualizados, essa escalabilidade vertical, ela vai ser comprometida. Por que ela vai ser comprometida? Porque eu vou ter que garantir que esses caras aqui, eles tenham hot swap. O que é um hot swap? É uma placa-mãe que deixa eu trocar a memória dela sem eu desligar. Que deixa eu trocar um HD sem eu desligar. Processador, tem umas, até os de cluster mais específico, tem como trocar. Mas, enfim, uma hot swap permite que eu faça esse escalonamento vertical. Tá? Mas a forma mais intuitiva de fazer é com virtualização, que foi o apresentado pelo último grupo. Ele falou assim, não, eu tenho a parte física, eu tenho a parte de virtualização, principalmente de servidores, tá? E aqui eu consigo enxergar o seguinte, você faz assim, ó, você cria um barramento aqui e põe aqui, disco. Só que esse disco, ele é visão única, tá? Então, para o usuário é um disco só. Mas, na verdade, você tem vários discos aqui numa NAS, por exemplo, ou num SAS. Ou seja, você tem um sistema de armazenamento em rede com alta disponibilidade para fazer o quê? Para acoplar a imagem de disco aqui, para acoplar a própria imagem da aplicação lá, enfim, você tem lá um pool muito, muito fera aqui para armazenar isso. Pode ser qualquer rede aqui? Não, essa rede ela tem que ser InfiniBand aqui. Por que tem que ser InfiniBand? Porque a gente vai ter tanta transação aqui correndo nesse barramento que, se não for uma rede muito especializada, essas camadas aqui, elas ficam prejudicadas. E da mesma forma que a gente tem esse NAS de disco, a gente também pode ter um pool aqui de processamento. E o que é esse pool de processamento? São várias máquinas executoras fazendo o papel de back-end. Ou seja, fazendo o papel de quem põe a mão na massa mesmo, né? De quem executa. Tá? E esse processamento, a gente também poderia ter uma terceira via aqui de CUDA. Porque, vejam, vocês abordaram muito bem a questão rede, tá? Sobrecarga de rede, mas vocês não olharam para a parte de processamento da imagem. Então, como que essa imagem vai ser processada? Ela vai ser processada em processador, por mais que seja multicore, né? Mas por processador normal, vai ser um Xeon de 24 núcleos. O que vai processar essa imagem? Não vai ser com processamento, vai ser com thread. E que tipo de thread? Thread de computação gráfica, ou seja, de CUDA. Então, a gente tem, nesse problema 2, dois momentos. A gente tem um momento de rede, que de fato vai ter uma influência grande na velocidade com que a gente está recebendo a informação. E a gente também tem o problema de processamento. Tá? Então, como que essa imagem vai ser processada? O que eu estou extraindo dessa imagem?
Então, eu estou usando uma imagem muito grande para extrair algum conhecimento? Não, eu estou usando imagens menores para fazer, sei lá, tipo, um KNN lá para tentar descobrir um comportamento. Então, o que eu estou fazendo? Então, vejo que, além da rede, a forma como isso está sendo processado vai ser determinante para a aplicação ser rápida ou não rápida, tá? E escalável horizontalmente ou verticalmente, tá? De acordo com o que a gente escolher lá. A gente pode escolher as duas formas, tá? Então, de novo, também não tem uma solução correta, tá? Não existe a resposta correta. Do nosso amigo que falou dos front-ends aqui, bacana, funciona. Do nosso amigo que falou lá da questão geográfica da coisa, funciona. Dos nossos amigos dos containers, funciona também, tá? Então, essa é a sacada que a gente precisa ter. Olhar tanto que aí a gente fala de qualidade de serviço, né? Tanto essa qualidade em nível de rede, como qualidade em nível de aplicação, tá? O que eu estou querendo entregar e como eu estou entregando. Tá claro? Pessoal, tranquilo? Legal. Então, para a gente fechar, problema 3, quem fez? Problema 3. Ninguém fez problema 3? Boa noite, professor. Boa noite, André. Tudo bem, professor? Então, sou do mesmo grupo do Igor, do Maicon e do Vitor. O Igor já, inclusive, até já fez a contribuição, né, do problema 1. E, na realidade, aqui vou falar questionando só um adendo, né, que, assim, nós chegamos em duas conclusões, considerando o problema 1 e o problema 3. Né? Mas, assim, enquanto adendo, né, para o problema 3, o modelo de arquitetura de data center que precisamos utilizar na nossa aplicação seria o EIA 942, né? Que vai se trabalhar principalmente que tem os requisitos mínimos de infraestrutura e telecomunicações em data center, servidores, desktops, tanto auxiliar no melhor tipo de cadeamento de instalação desses equipamentos de data center, né? E considerando o colo, acesso essa rede seria implementada por suíte naquele modelo EOR, né, a fim de melhorar a conectividade entre os servidores que compõem o sistema de redes, né, ou seja, não voltar dessa forma, já sobrecarregando já a rede física do sistema de passagens, né, até porque eu vou trabalhar a arquitetura definida dentro de um ambiente de virtualização, né, até para otimizar esse sistema de imagens, em virtude da limitação de agregar servidores de rede, nós consideramos a virtualização possível, né, na questão de você ampliar a infraestrutura de TI. Nesse caso, dispositivo de storage e servidores em escala virtual, né, ou seja, agregando a rede, essa rede física novos recursos, né, um conjunto que venha a tratar da eficiência dos elementos dentro desse ambiente virtual. O data center virtual, nesse caso, seria o provedor da infraestrutura virtualmente compartilhada. Os recursos da arquitetura do data center seriam, no caso, recursos de processamento de memória, nesse caso, clusters e RPs, né, que poderiam ser particionados em uma hierarquia de pool de recursos, recursos de data stores e recursos para conectividade. Servidores virtuais, nesse caso, eles teriam a função de representar de memória, visor de memória, e de processamento de do servidor físico, que já está, no caso, lá carregado, mas ele estaria rodando o software de virtualização. Ou seja, clusters instalados atuarem de forma coordenada, né, que vai permitir que a funcionalidade que não era possível com a limitação dos servidores físicos. Sim. Né? Ou seja, as máquinas virtuais seriam associadas a um cluster e data store,
né? Nessa topologia, o pool de recursos vai ser reservado para uma VM específica, né? Em que esse pool de recursos pode ser alocado recursos especificações instaladas, né? Até porque funcionam dentro de um cluster das VMs disponibilizadas, né? Uhum. A atualização entrega para o sistema operacional conjunto de instruções, né? Eu posso trabalhar, no caso é o hypervisor, né? Esse servidor virtualizado rodando em vários servidores virtuais, o servidor físico virtualizado rodando nas máquinas virtuais. Logo, quando eu tenho a máquina virtual utilizando o sistema operacional e as suas aplicações, eles vão estar numa forma de coexistência, né? No mesmo servidor físico. Uhum. Né? Aí, nesse caso, entra aí, pensando na possibilidade da atuação, né? Que ela vai tratar da arquitetura de data centers. Se a tratar do problema da sobra de recursos dos servidores físicos, eu vou entrar com a clusterização tratando do problema da limitação desses recursos dos físicos. Ou seja, a clusterização vai entrar também permitindo que a aplicação rode em mais de uma máquina física, melhora a performance, eu aumento a disponibilidade da máquina, né? E atendendo essa questão, inspeção do cluster tipo PC, mais focado no desempenho. E no caso de passagens, a escolha de cluster do tipo HA, né? Até porque ele vai a aplicação ele vai ser para aplicativos que têm um estado de execução demorado de memória, ou seja, se eu já tenho aquela minha rede já sobrecarregada, se eu estou melhorando a performance da execução de memória demorada para uma maior velocidade, eu estar dessa forma priorizando também a melhora no processo dessa imagem, certo? Ou seja, eu vou sobrecarregando a rede de servidores. Mas também vou estar priorizando também a inclusão de arquivos virtuais que vão estar também ajudando nessa banda desse processamento. Tá. Beleza. Algo mais, Anderson? Não. Acho que Legal. um adendo que nós consideramos o problema 1, pensando na questão do problema 3, também pensando essa possibilidade de trabalhar a virtualização e a clusterização como uma resposta. Pessoal, mais alguém no 3? Professor, posso falar? Claro. Eu não fiz o trabalho por umas questões de saúde, que depois eu vou mandar e-mail para você, mas pensando no problema 1 e no problema 3, se fosse um problema de informações e eu fizesse um data warehouse, distribuísse entre as informações que cada servidor precisasse, eu creio que também aumentaria o desempenho do servidor. Foi uma coisa que eu pensei agora. Tá, legal. Vamos olhar aqui. Então, vamos fazer a mesma lógica dos outros dois problemas, tá? Primeiro, quando a gente fala em virtualização, a gente tem que entender, né? A gente tem que buscar quais são os tipos de virtualizadores, né? Qual que é a função deles e como que esses caras eles podem auxiliar a gente. Então, virtualizador, a gente pode ter full virtualização, a gente pode ter para virtualização e a gente pode ter aqui virtualização de workspace. Tá? Então, o que é a full virtualização? A gente tem um processo e a nossa máquina virtual está aqui dentro. Ou seja, dentro desse processo, a gente vai ter aqui hardware virtual. Esse cara, ele traz consigo uma determinada sobrecarga, que é
relacionado aos virtuais. No entanto, esse cara aqui permite que a gente use aqui dentro qualquer SO. Tá? A gente tem também, e um de vocês apresentou isso, para a virtualização. A gente tem uma máquina chamada de zero, aqui. A gente tem a camada de para-virtualização. E a gente tem a parte física aqui. Tá? E aí toda máquina virtual, a gente acopla ela aqui em cima. Para esse modelo, a gente tem SO específico. Tá? Porque não é qualquer sistema operacional que a gente vai conseguir fazer esse arranjo. E no modelo de workspace, boa parte de vocês que falou em microserviço já abordou isso aqui. Que é a parte de microserviço lá. Que é o quê? É a gente pegar um SO e separar P1, P2 e P3, que são processos aqui, como se fossem usuários, onde cada usuário ele tem a visão dele, é uma visão única de sistema. Tá? Então a gente tem, de maneira bem ampla, esses três modelos. Tá? Lembrando que isso é modelo, tá, gente? Aqui eu posso ter KVM, eu posso ter aqui VirtualBox, posso ter o da Microsoft lá, que eu sempre esqueço o nome. Tá? Hyper-V. Hyper-V, obrigado. Aqui a gente tem galera da VMware. Assim como, num passado não muito distante, a gente também tinha aqui VMware. Só que aí esses caras não levaram o projeto para frente, tá? Aqui a gente tem um cara chamado lá OpenVZ, que é o pai do Docker. Tá ali também. E cada um desses caras, eles têm uma vantagem e eles têm uma desvantagem. Então, quando a gente fala desse full virtualizado aqui, se a gente olhar para o KVM, para o Hyper-V e para o VMware, nós temos três produtos que fazem o mesmo tipo de virtualização de formas distintas. Por exemplo, o KVM, ele é um módulo que está lá no kernel do Linux. E aí, o que ele faz? Quando ele sobe um processo aqui, VM, via esse módulo aqui, ele tem instruções que permitem com que essa máquina virtual aqui, se ela for Linux, consiga acessar recursos sem ter que virtualizar o hardware. Ou seja, não precisa virtualizar nada. Ele vai lá e acessa, porque o driver, né, a chamada é comum. Então, a máquina virtual é Linux e a máquina hospedeira é Linux. Se eu quiser colocar o Microsoft aqui, um XPzão top rodando, eu preciso usar o QEMU para fazer uma emulação desses hardwares, tá? Para daí, a partir do QEMU, eu fazer o acesso ao kernel. Tá? Então, esse KVM aqui para Linux, ele é melhor do que o Linux no VMware.
Por que ele é melhor que o Linux no VMware? Porque o VMware ele está nesse sistema aqui, está nesse modelo. E o Hyper-V, ele também está nesse modelo aqui. A diferença são os drivers que cada um tem, tá? Mas, de maneira geral, é isso. Quando a gente fala em para-virtualizado, a gente tem o seguinte domínio aqui. A gente tem a parte de infraestrutura física, ou seja, kernel aqui, tá? A gente tem a camada de para-virtualização. O que é essa camada de para-virtualização? Ela nada mais é do que uma máquina virtual, que a gente chama de zero, que é um gerenciador que faz o quê? Ele habilita a criação desses caras e toda entrada e saída, todo I/O, ou seja, todo acesso a disco, ele tem que ser feito aqui. Todo acesso à entrada e saída, mesma coisa. Aqui. O único acesso direto que esses caras aqui têm, processador. Ou seja, para a gente conseguir fazer com que esse cara faça uma instrução de entrada e saída, faça uma chamada do sistema de entrada e saída, eu preciso modificar essa máquina virtual aqui. Então não dá para pôr qualquer coisa ali. Aqui tem que ser Linux específico. Ou seja, se o meu servidor for o Windows, lá para minha solução de passagem, eu esqueço esses caras para lá, eu deixo eles de lado, tá? Esse cara aqui não, mas esse para virtualizado aqui eu deixo ele de lado, tá bom? E pensando em VMware e Hyper-V e KVM, a gente escolhe ou VMware ou Hyper-V, porque é Linux, ou é Windows, desculpa, e ele vai ser muito bem acoplado, tanto no VMware quanto no Hyper-V. Tá? Então, para nossa passagem, a gente vai ficar nesse domínio para cá. Isso pensando na máquina completa. Tá? Se a gente pensar na orquestração de serviços, aí a gente cai para cá. Pode pegar um Docker lá, pode fazer com o OpenVZ. OpenVZ não, tá? Porque esse OpenVZ aqui ele vai ser basicamente Linux também. Porque ele faz uma modificação de workspace de Linux. Então, você pega lá uma área de trabalho e transforma ele numa máquina virtual, tá? Não tem contexto de processamento, não tem nada. Por quê? Porque o processo ele vai ter acesso ao kernel de forma direta. Então, ele é muito rápido. Só que a gente não consegue fechar ele como uma máquina. A gente fecha ele como um processo. Diferente daqui, né, que a gente encapsula, tá? Então, vejam que, quando a gente fala assim, eu vou usar virtualização, não dá para pegar qualquer um. Assim, tipo, de pronto, vou pegar esse aqui porque sim, tá? Por que não dá para fazer isso? Porque para cada momento desse aqui, eu tenho algo específico, eu tenho uma especificidade do virtualizador, e cada tipo de aplicação, ele pode ter uma vantagem ou uma desvantagem em relação a esses caras. Por exemplo, se eu tiver uma aplicação que tem I/O, tem muito fluxo de I/O, eu vou preferir usar um KVM ao invés de um KVM aqui, ao invés de um virtualizador para virtualizado. Por que eu vou fazer isso? Porque quanto mais máquinas virtuais estiverem hospedadas no meu hospedeiro, maior vai ser a fila aqui, ó. Porque é esse cara aqui que controla essa entrada e saída, esse fluxo de I/O. Aqui não, aqui ele está direto no kernel. Ou seja, ele faz a chamada direto. Então esse aqui para I/O é mais rápido. Agora, se eu pensar em processamento, esse aqui e esse aqui, eles se equiparam, com uma diferença. Esse processamento aqui, ele pode ser total e parcial. Ou seja, a gente consegue ocupar aqui um núcleo inteiro, né? Fazer um núcleo inteiro de processamento. E a gente também consegue ocupar meio núcleo.
Esse cara que permite que a gente faça isso. Esse cara aqui, ele só permite núcleo inteiro. Ou seja, se você alocou um núcleo e você precisa de um pouquinho a mais, só para dar aquela escalabilidadezinha na sua aplicação, você vai ter que alocar mais um núcleo aqui. Isso é bom, isso é ruim? Depende de quem está olhando. Se a gente estiver olhando aqui para o lado de quem está hospedando, quanto mais eu consigo economizar aqui, mais gente eu coloco para rodar. Então, para mim, é bom. Se eu olho aqui em nível de usuário, quanto mais eu estou usando, né, quanto mais recurso eu tenho para usar, melhor. Se a gente extrapola isso para algo que eu estou pagando, alguém falou, põe na nuvem, né? Se eu estou pagando por isso, isso aqui é mais barato que isso aqui. Porque aqui eu estou consumindo 2 recursos, aqui eu estou consumindo 1 recurso e meio. Tá? Então, todas essas questões, elas precisam ser colocadas à mesa para a gente bater o martelo, bater o pé e falar assim, não, esse sistema vai ser construído sobre esse tipo de virtualizador por causa disso. Tá? E aqui, pessoal, eu só foquei em desempenho, tá? Mas você tem também questões de usabilidade, você tem de facilidade de recurso, de disponibilização de material, né, para a comunidade de desenvolvedores, para usuários leigos, enfim. Então, se a gente for pensar em níveis populares, o VMware é o mais conhecido, o mais difundido. Se a gente for pensar em facilidade de uso, cara, o VirtualBox é o mais fácil possível e imaginável de usar, tá? Só que a gente não configura quase nada nele. A gente não tem nenhum tipo de desempenho nele. Tá claro, pessoal? Senhores, todo mundo dormiu já? Tão tarde assim, não? Pessoal, dúvidas? Beleza. Professor, Aqui a gente fecha, tá? A gente fecha a parte de arquitetura, olhando para a parte de processos, tá? Então a gente olha todos esses processos, a gente se preocupa com eles, para a gente fazer com que a nossa aplicação seja a melhor possível. professor, Pode falar. só uma questão. Não é possível a implantação de microserviço naquela modalidade full lá, com Docker e tudo? Se é possível. Jason, eu nunca testei, tá? O que eu já testei? Eu já testei o OpenVZ, mas eu testei com outro propósito, tá? Porque assim, o que acontece hoje com o Docker? Principalmente com o Docker, né? A gente configura ele para ser algo fácil de levantar. Então, o que a gente faz? Eu preciso lá de um Apache, eu preciso de algum serviço de banco de dados, eu preciso, sei lá, preciso de uns 4, 5 serviços. Eu já pré-configuro isso numa instância e isso fica pronto. Então, assim, para eu subir isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Ela vai subir bem rápido e eu já tenho tudo configurado, tá? A virtualização como um todo, ela serve mais ou menos para isso, para você já deixar pronto e aí você só carrega. Então, assim, tá pronto, né? Tá no jeitinho ali, você carrega. Eu não sei se teria alguma vantagem específica eu ter uma máquina inteira, por exemplo, um Windows inteiro, num domínio de Docker. Eu não sei se seria vantagem isso, tá? Precisaria pesquisar um pouco a respeito. Porque, Tá? assim, Possível deve ser. pensando na possibilidade sempre de deixar a parte baixa ou a parte do SO mais, como é que eu posso dizer, mais rígida o possível, né? Porque o VMware permite essa mobilidade de máquina virtual, de subir uma máquina virtual. Então, no caso de subir um Linux para rodar um Docker em cima, eu acredito que seja mais fácil até para restaurar serviços, etc. Sim.
Aqui, Geis, eu nem explorei tanto o que dá para fazer, tá? De funcionalidade em tempo de serviço, por exemplo. Mas se você pensar na possibilidade de aumento de recurso. Então, pô, com a virtualização, principalmente virtualização do servidor, você consegue aumentar processamento em tempo de execução. Você também consegue, e aí olhando como gestor, né? Você consegue migrar a máquina virtual de um host que está sobrecarregado para um host que está menos sobrecarregado. Então, a virtualização permite que você faça isso, né? Que você pegue uma máquina que está rodando em um lugar e você jogue para outro lugar. A gente não consegue fazer isso com servidor físico, né? Sem interromper o serviço. Porque a gente tem que parar o serviço, tem que desligar a máquina, tem que trocar e tal. Então, todas essas questões, elas são muito inerentes à virtualização em si, tá? Então, toda essa parte de gestão, principalmente de gestão, tá? É o que faz com que a virtualização seja tão interessante, tá? Essa parte você falou assim, não, a gente deixa meio engessado o que a gente quer para fazer um restore, qualquer coisa assim, e consegue trabalhar isso em vários outros hosts, a gente consegue... Cara, é para isso que serve, entendeu? Porque senão a gente não precisaria de virtualização, tá? Jorcel. Tá, faz o seguinte, Jorcel, me manda por e-mail, fazendo um favor, tá? Me lembrando, e aí eu mando para você, tá? Você manda para mim até onde você fez e o que você não fez, a gente organiza. Jason, tranquilo, cara? Respondi essa pergunta? Sim, tranquilo. Legal. Pessoal, mais alguém? Não? Então, boa noite, bom descanso a todos. A gente entra agora no módulo 2, tá, que é a parte de comunicação. Então, a parte de comunicação a gente vai ver o sistema de rede, né, de entrada e saída. Vamos ver também objetos distribuídos e tolerância à falha. Tá? Então, é a segunda parte teórica, tá? O segundo módulo. Eu já vou liberar hoje e o mesmo sistema, tá? Atividade até quarta e encontro na quinta. Ok? Beleza, pessoal. Boa noite a todos, bom descanso.